A única certeza da nossa existência é que um dia todos nós vamos morrer. Mas e se alguns de nós conseguissem driblar a morte e se tornar imortais? Olá, saudações literárias! Tudo bem? Vida e morte são duas certezas absolutas que sempre intrigaram o ser humano. Por que nascemos? Por que morremos? E quando morremos, para onde vai a nossa alma? Será que ela morre com o nosso corpo ou ela fica vagando por aí? Se você ficar tonto que nem eu só de pensar nessas questões, precisa conhecer O Primeiro Imortal, a ficção de estreia do escritor e jornalista Rodrigo Alvarez. Com ares de suspense, este livro, que foi publicado em 2019, te leva de uma ponta a outra da história da humanidade. Te projeta para um passado milenar, depois te convida a conhecer um presente e um futuro onde a ciência anseia pela imortalidade do corpo. E mais, o autor ousa unir esses três mundos, o passado e o presente, as origens e o destino, de uma forma muito inusitada, trazendo de volta à vida um Homo sapiens do tempo das cavernas. Um ser humano muito semelhante a nós, de estatura baixa, barba curta e olhos azuis. Um homem de 38 mil anos de idade que recebe o nome de Ignatius. Antes de te contar onde o autor tirou a ideia para escrever este livro, eu gostaria de te convidar para você se inscrever aqui na sala de leitura da Boa Books, ativar as notificações, porque assim você fica sabendo em primeira mão quando tem vídeo novo. Combinado? Depois de fazer uma reportagem sobre criogenia, que é uma técnica de congelamento de corpos para reanimação futura, Rodrigo Alvarez ficou muito intrigado com tudo que descobriu. E esse foi um dos gatilhos de que ele precisava para escrever uma ficção com bases científicas e históricas reais. E essa mistura de ficção e realidade dá um toque muito especial, muito curioso a essa obra, porque ao longo da leitura a gente acaba se perguntando o que é real, o que de fato existe e o que é fruto da imaginação do autor. Olha, mas a discussão de O Primeiro Imortal não se limita à fantástica história do Homem das Cavernas, que é trazido de volta à vida milhares de anos depois. A trama se estende como uma teia de acontecimentos que nos levam a refletir sobre ganância, poder, dinheiro, fama, sobre o nosso lugar no mundo, os nossos valores, sobre respeito, dignidade, liberdade e, claro, sobre a possibilidade de se vencer a morte. Enfim, esse sci-fi contemporâneo aqui instiga a nossa curiosidade, aguça a nossa inteligência, dialogando com questões éticas e morais. E é partindo dessa conversa, desse diálogo, que eu quero te contar alguns detalhes dessa obra, sem, é claro, entregar as sacadas mais fantásticas, porque eu quero muito que você leia essa obra e descubra sozinho. O corpo do nosso homem pré-histórico, Ignatius, é encontrado numa caverna subterrânea completamente congelada no norte da Sibéria por um morador local. Só que Yuri, esse morador local, acaba sendo assassinado brutalmente pelo seu próprio primo, que por ganância prefere vender o Sapiens ancestral a um grupo de imortalistas. Para aí. Quem? Imortalistas são pessoas que acreditam na imortalidade do corpo. Acreditam que o corpo, se conservado adequadamente, pode voltar à vida. Então, ao ser retirado do seu túmulo gelado, tem início a saga eletrizante do nosso primeiro imortal. Por meio de uma série de intervenções científicas e médicas complexas, Ignatius de fato volta à vida e passa a ser disputado por diferentes países. Estudiosos, cientistas, paleontólogos, antropólogos, políticos, curiosos, todos querem Ignatius, porque todos buscam a glória, a fama e o reconhecimento mundial. É uma grande descoberta, imagina só um homem das cavernas andando, saltitando em pleno século XXI.
Alguém tem que levar os louros por isso, não é mesmo? Paralelamente, um grupo de cientistas alemães concluem a restauração da escultura mais antiga de que se tem notícia, o Homem-Leão, que é uma estatueta feita de marfim de mamute com idade estimada de 40 mil anos. Sabe o que é mais legal? Essa peça realmente existe. O Löwenmännchen se encontra num museu na Alemanha e o seu valor histórico é inestimável. Trata-se de um avatar? De uma divindade? Bem, não se sabe ao certo, nem os cientistas sabem ao certo. Mas a existência dessa escultura prova que já há milhares de anos o ser humano, o homem, andava sobre a terra, dominando o fogo, fazendo arte e também buscando um sentido maior para a sua existência. E por que eu estou te dizendo tudo isso? Porque em O Primeiro Imortal, essa escultura, essa Mona Lisa do mundo pré-histórico, carrega uma forte relação com o Ignatius. Eu não preciso te apresentar todos os coadjuvantes que existem nessa história, e são muitos, porque, guardadas as devidas diferenças, eu posso resumi-los da seguinte forma. Ambição e vaidade falam alto no ouvido de boa parte deles. São grandes personagens sob a ótica intelectual, financeira, política, e que entram e saem de cena tratando o nosso imortal como uma cobaia, um experimento, um selvagem, um joguete, um objeto sexual, um filho adotivo, um paciente convalescendo. São pessoas que teriam muito a nos ensinar do ponto de vista técnico, teriam muito a dizer sobre os avanços da medicina, futuro da política, as tendências da economia, de suas cátedras, de seus pedestais, de seus palcos. Eles são respeitados e teriam muito a dizer para toda a humanidade. Mas nenhuma dessas pessoas nos comove, nos humaniza, nenhuma delas. Cabe a Ignatius esse papel. Seu belíssimo processo de reconexão com as suas origens é como um tapa no mundo contemporâneo e mostra que a essência está na simplicidade da vida. Eu sou humano, não sou macaco, nem imortal. E assim grita Ignatius, um Ignatius ávido por ver plantas, animais, por ver água, terra, que precisa de vida de verdade, que sonha todo dia que está fugindo para um lugar antigo, que abre as narinas com força, querendo interpretar os cheiros fortes, que enxerga coisas que não existem. Um Ignatius que não conhece o ódio, mas que mataria por puro instinto de sobrevivência. Rodrigo Alvarez constrói um personagem lindo, com os sentidos altamente apurados e uma sensibilidade muito particular. Eu gostaria de conhecer Ignatius, conversar com ele, aprender com ele. É inevitável, o Primeiro Imortal levanta muitas questões e te questiona o tempo todo. E é por isso que eu te provoco. A inteligência está em preservar ou destruir? Está em avançar ou conectar? Está no estresse do trabalho ou na pausa para meditação? Está na busca da imortalidade ou da finitude plena? Onde está a nossa inteligência, afinal? Talvez você encontre todas essas respostas no Ignatius que existe dentro de você. Durante a leitura de O Primeiro Imortal, eu conversei com o Rodrigo Alvarez e eu disse do meu encantamento com o Ignatius. E ele me deu uma resposta tão bonita. Ele disse assim: eu tenho muita saudade de Ignatius. Os personagens marcantes da literatura fazem isso com a gente sente saudade deles, a gente busca esses personagens muitas vezes como conselheiros para a gente tomar as decisões certas na vida. E tem gente que ainda não acredita no poder da literatura, né? A literatura está presente na nossa vida mesmo quando a gente não está lendo, mesmo quando os livros estão fechados. Porque uma boa história, personagens marcantes andam com a gente carrega esses personagens no coração o tempo todo, não tem jeito. O texto de O Primeiro Imortal é rápido e cheio de reviravoltas, mas esse ritmo intenso não impede que o autor, que é de uma inteligência aguçada, se permita fazer algumas sutilezas muito interessantes.
Em uma leitura atenta, você pode se deparar com algumas referências literárias, inclusive bíblicas. Bom, pelo menos foi assim que eu interpretei, né? Até porque Rodrigo Álvares é autor de vários livros com temática cristã, né? Será que eu viajei? Bom, eu vou citar 2 frases e depois você reflete aí. O paciente espirrou 7 vezes. 7 vezes. Foi só no 3º dia que a respiração do rapaz melhorou. 3º dia? Mistérios. E você lembra que no começo desse vídeo eu te contei que o corpo de Ignatius foi descoberto lá na Sibéria por um morador chamado Yuri e que esse Yuri morreu logo nas primeiras páginas do livro? Bem, e se eu te dissesse que é justamente este homem, Yuri, que narra em detalhes essa história aqui? Sim, uma história que aconteceu depois do seu assassinato e que se estende por muito tempo depois da sua morte. Mistérios! Mas não se preocupe, embora o segredo da imortalidade ainda seja misterioso, você vai descobrir sim muitas pistas em O Primeiro Imortal. Um beijo e até a próxima. Tchau!